água matriz, e aí passou por iluminação. Embora tudo que eu aprendi de fazer de iluminação é piau, sabe fazer um piau? Tem que aprender, pô. Ninguém sabe fazer um piau? Ah, para com essa aula agora. Eu vim aqui ensinar piau pra descer e falar, olha, estamos pensando. Tomada de luz, né? Botar a tomada, assim, abrir o fio e botar aquela tomada. Não sabia que o nome era piau. Tá vendo? E você sabe que macho é fêmea, né? Mas, aí o que te levou? Não, o que me levou a dirigir? A querer dirigir. Eu vou te dizer, é porque hoje, quer dizer, hoje o Nós do Morro funciona de maneira que você entra aqui buscando ser ator e todas essas coisas são agregadas ao seu ensino porque a gente acha que isso é importante. É importante um ator passar por várias etapas, né? E conhecer e poder também ser um pouco mais autoral nesse sentido. E autônomo mesmo, de conseguir produzir suas próprias coisas. Mas não era muito assim, entendeu? Você era levado a isso, você era obrigado a isso. Então, na verdade, aqui eu fui multiplicadora muito rapidamente. A gente precisava ter uma turma de crianças não perturbando, querendo estar aqui, e não tinha quem desse aula. Então tá, a Luciana vai dar aula. E a partir do momento que você dava aula aqui, você tinha que montar um espetáculo. Então, na verdade, eu comecei a estudar a direção através das montagens de final de ano. Entendeu? Foram as minhas primeiras experiências como direção. Assim. Ter que olhar uma turma, não como turma, mas como elenco. Ter que pensar que personagem veste melhor cada pessoa. Né, e ter que botar aquilo de pé, quer dizer, tirar uma peça que está no papel e botar aquilo de pé. Que foi um grande aprendizado, mas não era muito uma escolha, sabe? Era uma necessidade. Isso é uma palavra que eu acho que é muito importante na vida artística, assim, que é a palavra necessidade, sabe? Assim, eu acho que é isso que move, para mim, os artistas, em especial os artistas autorais, aqueles que têm ideia, que perseguem uma ideia, que querem desenvolver essa ideia, seja ela em que área for, né? Porque... Foi a partir da turma que você começou a escrever? Que alguns espetáculos você escreveu? Foi a turma ou antes você já estava escrevendo? Não, foi a partir, quer dizer, sei lá, eu acho que eu escrevi coisas, né? Sei lá, aos 16 anos, um dia eu acordei e tinha feito uma música. Embora eu não tenha nenhum dom, assim, não tenho mesmo. Eu já trabalhei em espetáculo que eu cantava, que eu dançava, mas só eu e Deus e os diretores sabemos o que isso pra mim é dispor, entendeu? Não sou uma pessoa muito musical, embora tenha uma memória pra música, assim, absurda. Se tivesse matemática, eu comecei música, talvez minha vida fosse outra. Eu tinha essa coisa de você ter que fazer, né? Então, assim como a direção, às vezes eu tinha uma turma, como vocês, uma turma imensa. Mas aí eu não achava um texto que encaixava ali, mas tinha um texto muito legal, que combinava com algumas pessoas já tomar, tá? Eu ia lá e aí a gente ia adaptando o texto, criando os personagens, trazendo coisas. E isso a gente foi ensaiando a escrita também, né? Mas a partir de 96 a gente começou a fazer aula de cinema. E a aula de cinema foi muito forte, foi predominante nas pessoas que começaram realmente a escrever, entendeu? A partir do roteiro, mas a gente, quer dizer, experimentava dentro da aula, né, e trabalhava exercícios para desenvolver roteiros cinematográficos, mas a gente usava também ali o que a gente estava aprendendo, os livros que a gente estava lendo, para resolver as peças que a gente tinha que resolver. Eu escrevi muitas peças diretamente, em cima da adaptação, né? Em cima da turma, em cima também multiplicando o que eu vinha aprendendo na companhia, porque a gente trabalhava assim, eu trabalhei durante 9 anos com a companhia dessa maneira, a gente improvisava, fazia coisas, o Paulo trazia textos em cima das nossas improvisações, a gente improvisava em cima dos textos, então ia construindo os espetáculos, era uma coisa que... Então também a construção da cena, pós-cena, dentro de um contexto, era uma coisa que a gente já vinha pesquisando, e aí eu comecei a fazer aquilo dentro do teatro, né, O Tom foi meu aluno em 2010, também não, mas foi por aí, 2010, 2011, eu peguei uma turma, eu queria desenvolver uma pesquisa, fiz esse pedido para a Regina, e veio uma turma da manhã, como vocês aqui, e a gente fez um trabalho bem parecido com esse, um trabalho interessante, que
Só que a gente partiu de pequenos contos do Bonassi, do Fernando Bonassi, que é um livrinho chamado Passaporte, é um livro de microcontos, um livro muito interessante para trabalhar, porque são contos de 5 linhas no máximo, é um negócio absurdo. Como o cara consegue ter esse poder de em 5 linhas, ele falar tanta coisa para você, a gente ficou estudando esses contos e surgiu lá o Chico Picadinho, né? Que é baseado é um conto baseado numa história real, do psicopata, ele ficava moças. E a gente desenvolveu esse trabalho, que é um trabalho que eu gosto de desenvolver. Eu acho interessante você partir também do nada. Assim. Eu gosto dos clássicos, eles me atraem, mas os meus alunos costumam me ver dizer, Antígona não. Porque, sei lá, eu gosto dos novos autores. Assim. Eu ainda sonho em desenvolver peças de dramaturgia. Então, eu quero que as pessoas incentivem os novos autores também. Eles estão por aí, estão tentando botar a cara, estão tentando serem montados, né? Então isso é uma coisa que eu sonho também, assim. Dificilmente eu vou fazer um clássico. Eu li numa entrevista sua que você disse que gostava de trabalhar em grupo e que o fato de ter sido dirigida e ser atriz te favorecia. Hoje em dia, você ainda prefere trabalhar no coletivo ou para você criar alguma coisa, você tem que se individualizar, ficar na sua para poder criar, para dividir com o grupo? Olha, eu gosto de berinjela, mas eu sou frágil pela manhã. Só posso comer coisas que não contenham nenhum tipo de tempero. De verdade, assim, tem um café. Cadê o café? Foi embora. É engraçado. Às vezes, é muito diferente, assim, depende do que é, assim, mas eu não sei, eu tenho dificuldade do indivíduo, sabe, assim, sozinho. Eu não gosto de ficar sozinha, assim, isso é da minha personalidade, assim. Às vezes eu preciso ficar sozinha. E eu tenho que me isolar, porque senão você não cumpre o edital, senão você não, entendeu? Mas não para o momento criativo, não para os estopinhos. Eu tenho muito mais soluções para os meus roteiros, para as peças, para o que eu estiver fazendo, seja para o orçamento que eu tenho que resolver. Eu tenho muito mais ideias criativas quando eu estou conversando com as pessoas, quando eu estou junto das pessoas, ou com meu filho correndo pela casa enquanto vê televisão, do que se eu estiver sozinha, assim. Mas às vezes, para você cumprir prazos, para você esticar uma tira né? Sei lá, tem que chegar na página 20 até amanhã, bicho. Não dá, então acho que tem que falar com o amigo, vai pra puta que pariu, desliga, porra, eu estou trabalhando. Está aberto, mas não precisa conversar comigo agora. Não conversa, senão eu não vou conseguir aqui, sabe? Mas assim, no ato de criação, eu acho sempre bom você trocar com as pessoas, assim, porque é mais de uma cabeça pensando, né, naquilo ali. Com você acontece de madrugada em algum lugar, vem aquele estalo, aí você tem que levantar e anota pra você não esquecer e colocar esse prato? Já aconteceu mais, hoje em dia eu falo assim, eu vou lembrar, depois eu me mas eu não lembro, mas eu tô cansada, eu queria, por exemplo, ser um pouco mais... com a coisa das notas, né? Eu boto, mas às vezes eu tenho preguiça, assim, eu sou muito preguiçosa. Isso é um defeito terrível, eu luto contra a minha preguiça 24 horas por dia, para que eu consiga, entendeu? Então, e a execução, ela requer uma coisa, né, braçal, ela não é, porque isso é muito importante também, né? Quando você fala nessa atividade, que é uma atividade intelectual por si, né, quando ela nasce, mas ela precisa chegar à prática, entendeu? Senão a gente vai ficando louco, a gente vai ficando deprimido, a gente vai morrendo, a gente vai ficando, sabe? Por exemplo, existe uma coisa que eu tive que tomar uma decisão. Em 2002 eu tomei uma decisão dentro do Nós do Morro. Eu tive que... E isso foi crucial, assim, eu nunca mais voltei a fazer um espetáculo dentro da companhia. E isso é doído, assim, eu sofro, assim, eu lembro que quando eu vi o primeiro espetáculo Sem Mim, eu fiquei muito emocionada, mas existia uma emoção e existia também um sentimento de perda, assim, de como eu não tô ali, assim, é quase não me perdoar, porque eu não estava participando daquilo que, entendeu, que era o Bolo Sem Rabo, assim, um espetáculo que, na sua essência, eu havia participado dele, eu havia participado de improvisações, eu tinha, né, rolado na merda, bebido cachaça, quer dizer, nós me fuder, eu tinha me fudido pra caralho, e na hora ali que tava todo mundo, e estavam todos os meus amigos, era a minha companhia, e eu tava de fora. Mas isso foi uma decisão
É uma decisão que eu tive que tomar. A gente vivia, eu acho que isso é uma coisa que cabe até hoje, a gente não tem. Nós somos uma companhia que não conseguimos ainda ter um subsídio para pesquisa permanente, para que essa companhia então possa, né, ganhar, para os atores pesquisarem, ensaiarem, montarem peças. Isso ainda é um sonho da Nós Morros. Eu acho que a escola Nós Morros, eu falo isso nesse livro, assim, devo dizer, como vocês não vão espalhar isso aqui para ninguém, que alguns trechos desse livro foram cortados, em especial nesse momento, onde eu falo da companhia, porque eu atacava um pouco o nosso patrocinador, e isso é uma coisa que você não pode fazer. Você aprende muito também fazendo coisas, né? Assim, você acha, vou fazer, eu vou botar a porta, eu vou falar para as pessoas, vai nada, porque no fundo vocês catarem aqui, quem está patrocinando isso é a Petrobras também, tem que ela é quem patrocina a Heloísa, então também você não pode chegar e tacar pau em todo mundo. Mas eu falava muito doída, assim, porque eu sei que foi essa falta também que me fez em algum momento falar, eu não posso estar aqui. Mas foi também ter surgido nesse mesmo momento a oportunidade de fazer o Minas de Ferro. Eu sabia também que era impossível para mim, né? Isso é uma coisa que dentro dessa casa em especial, as pessoas que ficarem aqui experimentando durante muito tempo, às vezes vão ter que fazer também. Sei lá, vai ter que ter uma época que você vai falar assim, eu acho que eu vou ficar aqui durante esse ano, talvez estudando luz, talvez estudando cinema, talvez estudando outra coisa. Porque isso também vai agregar valores para você, né? E nesse momento eu tinha uma oportunidade de me aprofundar, porque tinha ganhado um prêmio de realização, então eu sabia que aquele filme ia ser feito, eu não sabia que ia ser tão difícil, mas eu sabia que ele ia ser feito, eu precisava fazer aquilo, e ao mesmo tempo a companhia, o que ela me oferecia era o que ela sempre tinha me oferecido, era muitas horas de ensaio, muitas negociações em todos os trabalhos que eu tinha que fazer para estar nela, para ensaiar, e eu vi aquilo como uma oportunidade também de fazer uma outra coisa, de tentar uma outra coisa, né? Eu fui muito feliz, assim, eu podia ter me fudido. Eu dei muita sorte, assim, acho que eu tinha um filme, eu tinha um roteiro muito especial, um roteiro muito específico naquele momento, assim, que precisava ser feito e foi muito bem recebido, né? Então, claro que isso mudou muito a minha vida, assim, profissionalmente. Sabe, assim, se tornar diretor em algum momento. Claro que assim, o filme ele não só foi feito, como ele ganhou vários prêmios, ele é, dos nossos filmes, ele é o filme mais visto em todo o mundo. Foi visto no Iraque, ele me perguntava por que o Iraque estava interessado nesse filme. Às vezes eu falava, mas ele acontecia, assim, ele abriu o e-mail e ele, até isso o Minas de Ferro fez por mim. Em algum momento, ninguém estava conectado, eu fui obrigada a me conectar. Assim, ou eu fazia isso, ou esse filme ia ficar esquecido. Mas não era uma coisa que eu achava, assim, depois eu vi a importância disso, entendeu? Mas como eu comecei a festival, eu precisei criar um e-mail, eu precisei ter um não sei o quê, eu precisava, né, tive que me aliar a umas meninas que tem uma empresa chamada Synapse, que é uma empresa de distribuição de curtas e de filmes brasileiros independentes, então elas também me ajudaram muito, né? Então também os projetos que dão certo, eles têm essa vantagem, né? Porque eles te impulsionam, eles são como trampolim, assim, você salta e quando você se vê, você está num outro patamar, mas o pulo é ainda mais alto. E isso você tem que pensar, assim, no seu próximo projeto, as pessoas, elas vão esperar mais dele, elas vão te cobrar mais, elas querem que você, entendeu, seja ainda melhor, seja, né, essa cobrança eterna, assim. E isso inquieta, né, a sua cabeça, o artista e tal. Sobre isso que eu ia te perguntar agora, como é que é para você, para a Cida estava falando aqui antes, que ela quando mergulhou no personagem dela, que ela está fazendo aqui na Terra, uma mulher submissa, né, que veio, mas incomodou muito ela, porque são mulheres, é uma mulher que ela não quer ser. Quando você entra na Minas de Ferro, você também entra, tem uma cena que eu acho impressionante, como você vai delicado, né, que a mãe vem pedir o corpo, né, de quem... E o traficante lá, o menino, fala assim, só fala pra mulher, entra, deixa ela aí, então, até concorda, dá o corpo, não fala assim,